Novela Thiago Maia ganha novo capítulo e o volante pode deixar o Internacional nessa janela de transferências. O Clube do Povo busca efetivar a compra em definitivo de zagueiro titular de Roger e já busca se precaver também em relação ao assédio dos outros clubes. A diretoria do Inter tem o aval de Roger Machado para contratar o volante e valores podem ser empecilhos para essa contratação. E para fechar, claro, o acordo entre Inter e Prefeitura de Porto Alegre pode ser muito importante para o futuro do Clube do Povo. Eu te conto os detalhes nesse conteúdo, então fica comigo depois da vinheta. Salve, salve rapaziada, eu sou o Gabriel Camargo, setorista do Internacional, sejam muito bem-vindos por aqui. Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal, ativem as notificações, deixe teu like, deixe teu comentário, manda pros teus amigos. Não se esquece que esse conteúdo e todos os outros têm a força da Agropecuária Camargo. Há mais de 3 décadas no mercado, trazendo o que tem de melhor em agropecuária, banho e tosa e pet shop. Então se quer o melhor para o seu pet, vá até a Agropecuária Camargo. Em compras acima de R$80, entregas grátis para toda a Cachoeirinha. O Inter e a Prefeitura de Porto Alegre podem estar fechando um acordo cuja negociação já dura mais de um ano. Isso é muito importante para o futuro do Clube do Povo, porque não envolve dinheiro, mas o Inter pode vir a ganhar uma grana muito boa futuramente, tá? Informação confirmada pelo Dani Dubin, que trabalha no Internacional, da diretoria do Internacional, AGZH, tá? O negócio é o seguinte, o Inter tem interesse no terreno onde está hoje o Circo Mirage, que fica ao lado do estádio Beira-Rio. Em dias de jogos é um estacionamento onde ficam alguns flanelinhas por ali. Inclusive a torcida tem uma bronca com isso, que muitos torcedores não gostam. Mas enfim, o Inter tem interesse naquele terreno que está sob posse da Prefeitura de Porto Alegre. Tá? Por outro lado, a Prefeitura quer avançar no projeto de revitalização da Orla, onde tem o CT do Parque Gigante, que pertence ao Internacional. Tá? E para isso, seria uma troca de terrenos. O Inter ficaria com o terreno onde está o Circo Mirage, ao lado do Beira-Rio, e a Prefeitura ficaria com o terreno onde fica o CT do Parque Gigante. Tá? Isso porque o Inter planeja construir torres residenciais e comerciais onde está o Circo Mirage hoje. Isso inclui hotel, flats, apartamentos, escritórios, enfim. A ideia do Colorado é vender o projeto para uma empresa que executaria e comercializaria. O Inter ganharia uma grana com isso. O Inter não faria, por exemplo, o Inter não iria construir nada, ia vender o projeto. Entretanto, como não é novidade para ninguém, o Inter tem um projeto chamado Cidade do Inter para construir o CT na cidade de Guaíba. E aí esse valor arrecadado, né, ajudaria o Internacional a dar sequência nesse projeto, nas obras do CT lá em Guaíba, que o investimento previsto antes das enchentes era de mais ou menos uns 100 milhões, para que o Inter conseguisse construir o CT lá em Guaíba, e a diretoria tem a expectativa de fechar esse acordo com a Prefeitura de Porto Alegre ainda em 2025. Então nas próximas semanas ou nos próximos meses a gente pode ter novidade em relação a isso, mas em resumo é essa troca dos terrenos sem envolver dinheiro, mas o Inter conseguindo ficar com esse terreno que hoje está o Circo Mirage, poderia ganhar uma boa grana para investir no seu CT lá em Guaíba. Valeu? Gente, o Thiago Maia, ele pode sair do Inter, tá? E eu vou falar isso de novo, já falamos várias vezes em relação a isso. Pode ser um novo capítulo da novela Thiago Maia. No começo do ano ele quase foi pro Santos, o Neymar queria contar com ele por lá. O Flamengo não aceitou as garantias bancárias que o Santos impôs, porque o Inter deve um valor para o Flamengo. E a informação do Lucas Dias é que o futebol da MLS quer o jogador. O nome ainda é mantido em sigilo, o nome do clube, mas tem o interesse da MLS no Thiago Maia. E assim, a gente sabe que o Inter só libera o jogador caso o clube interessado assuma essa dívida que o Inter tem com o Flamengo, que são 4 milhões de euros, e o Inter receba mais uma compensação financeira pela valorização do jogador que está aqui desde o ano passado e assim, ele teve uma projeção, né, no Internacional, porque no Flamengo ele era reserva, ano passado ele foi titular do Roger, foi muito importante na campanha do Campeonato Brasileiro. Esse ano ele não é um jogador titular, ele alterna, né, são 23 jogos, 15 como titular, um gol e 2 assistências, ele alterna com o Bruno Henrique, ou então às vezes joga os dois juntos, enfim, não é um titular absoluto do Inter,
e ele gera esse incômodo, entre aspas, internamente pela questão financeira. O Inter tem pouca grana e ainda não pagou o Flamengo, tá? Então, o Thiago Maia pode sim deixar o Inter nessa janela de transferências, até porque se a gente parar pra pensar, qualquer clube da MLS tem muito mais grana do que o Santos hoje para conseguir pagar o Inter e assumir a dívida com o Flamengo. Bom, dando sequência aqui, gente, com o aval do Roger, o Inter quer o William Arão. Tá, o Inter quer contratar esse jogador, volante de 33 anos, ex-Flamengo, Corinthians, que está deixando o futebol grego no Panathinaikos da Grécia. Ele vai ficar livre no mercado a partir do dia 1º de julho e pode assinar com qualquer clube como agente livre, tá? O problema está justamente na questão financeira, porque a pedida do William Arão é um salário em torno de R$1 milhão por mês, entre salário e luvas, para atuar aqui no futebol brasileiro. O Inter já sabe que tiveram outros clubes interessados no jogador e sabe também que ele quer voltar ao Brasil, mas a exigência do William Arão é de um salário na casa do 1 milhão por mês, que seria acima do que o Inter pode pagar hoje para o volante. Então, a gente fica na expectativa, fica monitorando essa situação, mas o fato é que o Inter quer esse jogador para substituir o Fernando e tem o aval do Roger Machado para contratar o jogador de 33 anos, que foi multicampeão aí com a camisa do Flamengo, jogou também no Fenerbahçe e agora estava na Grécia. Para fechar, gente, o Colorado está adquirindo em definitivo o Vitor Gabriel, tá? Zagueiro que estava emprestado pelo Sport, revelação do Campeonato Gaúcho, muito importante na campanha do título invicto do Gauchão, titular do Roger até o momento que ele se lesionou contra o Maracanã, e o Inter está exercendo o direito de compra do Vitor Gabriel, cerca de $500 mil aí, que é mais ou menos uns R$3 milhões, por 50% dos direitos do jogador, tá? Tem alguns clubes de olho, o Cruzeiro é um deles, que demonstraram interesse já na contratação do zagueiro, só que o Inter não quer negociar o Vitor Gabriel. E pelo Inter não querer negociar o Vitor Gabriel, já estipulou um valor mínimo para começar a conversar. Tipo assim, chutou alto porque não quer vender, né? O Inter estipulou um valor de 10 milhões de euros, que na cotação atual seriam cerca de 64 milhões de reais, né? Pelo Vitor Gabriel. Lembrando que o Inter vai ter apenas 50% dos direitos do atleta. Ainda há uma negociação, porque o Inter quer comprar os 50%, adquirir mais uns 20% do jogador, mas ainda não é certo que isso vai se concretizar. O fato é que o Inter está adquirindo ele em definitivo, jogador que estava emprestado pelo Sport Recife. Então, se vocês chegaram até aqui, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam também lá no Instagram, @o Gabriel Camargo, para mais informações do Clube do Povo. Eu volto a qualquer momento. Tchau!